amados irmãos. Em nome de Jesus eu quero trazer para você, para o seu coração, uma palavra neste dia e que essa palavra ela possa clarear, ela possa de alguma forma iluminar coisas dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua vida. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é como se fosse antigamente, né, os antigos chamam de candeeiro no Nordeste, né, que você põe na parte alta da casa para que ela ilumine a casa durante a noite, né? E hoje nós temos a nossa luz, a lâmpada, hoje se modernizou demais, mas uma coisa que continua sendo a mesma coisa, tendo a mesma função, é o lugar onde essa luz está, é um lugar onde essa luz está posicionada para que essa luz ela ilumine e clareie, né? Ela dê uma claridade em todo o ambiente, em toda a casa. E muitas vezes nas nossas vidas nós precisamos entender que Deus e a sua palavra, ela tem uma claridade, ela tem uma luz específica para momentos e para coisas nas nossas vidas. E muitas vezes a Bíblia fala que nós, sem Cristo, nós estávamos perdidos. E por que nós estávamos perdidos? Porque nós estávamos em pecado, nós estávamos, como a Bíblia mesmo fala, em trevas. E nós estávamos em trevas exatamente por quê? Porque essa luz ela não brilhava mais sobre as nossas vidas por conta do pecado. Agora, essa luz do Evangelho, quando ela clareia, quando ela ilumina as nossas vidas, nós vamos ter uma noção de que Deus ele está iluminando os nossos caminhos, iluminando os nossos passos. E é muito interessante essa reflexão que nós vamos entender que nós antes tomávamos muitas direções e fazíamos muitas coisas nas nossas vidas sem uma luz, sem a luz de Cristo, sem uma clareza de como começar e de como terminaria. E tudo isso debaixo de uma transparência, de uma realidade. E muitas vezes eu tenho o costume de falar que muitos de nós, sem Cristo, antes nós construímos muitas coisas, muitos fundamentos em trevas, em escuridão. E quando nós conhecemos a Jesus, não é que que as coisas começam a dar, algumas coisas que nós fazemos de errado começam a dar errado. É que, na verdade, isso que está aparecendo agora já estava acontecendo, mas só que nós não estávamos vendo, né? Exatamente, o Evangelho ele traz clareza nas nossas vidas para que nós venhamos ver aquilo que antes nós não estávamos vendo. Por isso que a Bíblia ela tem nos Salmos, ela fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, por quê? Porque agora, a partir do momento que eu estou andando com Cristo, o Evangelho ele vai clarear, ele vai iluminar a minha vida e vai iluminar por onde eu vou andar. Entendeu? E isso é muito interessante, porque o Evangelho ele tem essa função de iluminar as nossas vidas para que nós agora venhamos andar, para que nós venhamos construir, para que nós venhamos criar fundamentos e andar sobre os fundamentos de Cristo a partir de uma verdade, de uma clareza daquilo que nós estamos vendo. E nessa palavra que eu vou trazer para vocês, eu gosto muito de falar sobre João, no livro de João, a partir do capítulo 1. Porque eu falo para as pessoas, muitas vezes, as pessoas que vão se converter, que vão conhecer ao Senhor, que vão começar a ler a Bíblia, que vão começar a se interessar por conhecer a Deus, não existe nada melhor para conhecer a Deus do que conhecendo pela própria palavra, por aquilo que Deus já escreveu sobre ele, pelo que Deus já escreveu sobre você, para que Deus escreveu sobre nós e sobre o mundo. Então tudo o que nós precisamos saber está escrito na sua palavra, amém? Então vamos aqui, abra a sua palavra lá no livro de João e vamos no capítulo 1, que tem um contexto em cima escrito: a palavra se fez carne, né?
E no capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Olha que interessante. É exatamente o que nós estávamos falando agora. Nós estávamos falando de um lugar que antes não tinha a iluminação, antes não tinha essa luz da vida. Agora, interessante que na minha vida e na sua vida existe uma luz da vida, existe uma clareza, existe uma luz que ilumina todo homem. Vai falar aqui que a luz, ela era a luz dos homens, ela que iluminava a vida do homem. Mas essa luz agora, ela, a partir do momento que você conhece esse verbo vivo, que esse verbo é o Senhor Jesus, ele agora lhe traz uma clareza sobre a nossa mente, que essa clareza nós entendemos como, nós temos como, posso dizer, essa clareza é entendimento. Então esse entendimento, ele vai iluminar a minha mente, iluminando os meus caminhos, iluminando tudo aquilo que agora eu vou ver a partir de Cristo, eu vou ver a partir de Jesus. E eu vou entender que Deus, ele fez todas as coisas, como está escrito, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas, por meio da luz, por meio de que Deus, olhando para a luz, ele criou todas as coisas. E no versículo 4 vai falar, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, a vida, ela está a partir de Cristo para nós. Nele está a vida, e a vida era a luz do mundo. Então, a partir de que momento em que nós vamos encontrar luz para as nossas vidas em meio ao mundo que nós estamos vivendo? A partir de Cristo. Por quê? Porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? É o que ilumina o homem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí vai começar o início agora falando sobre João Batista. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas por que isso? Nós vamos ver que interessante quando a Bíblia ela começa a falar que João Batista, ele foi enviado. João Batista, você pode ver que ele nasceu alguns meses antes de Jesus, e é praticamente perto a idade um do outro ali, eles têm uma idade muito próxima, a questão de meses, se não me engano. E você vai ver que João Batista, ele nasceu primeiro que Jesus. Ele cresceu, e a função de João Batista foi aparecer do deserto, porque a Bíblia vai mostrar que em outras histórias, em outros escritos, né, que João Batista, ele aparece vindo do deserto, comendo gafanhotos, com a roupa como se fosse os profetas antigos, da mesma forma. E esse João Batista, ele veio para confundir o mundo e ao mesmo tempo trazer clareza, para que os homens, quando ouvissem o evangelho, eles viessem a entender que eles precisavam com que essa luz do mundo participasse da vida deles, que iluminasse a vida deles. Então primeiro houve uma clareza. Houve uma clareza que essa luz, ela veio e clareou a mente desses homens, para que esses homens
entendesse o evangelho que ia ser pregado por Cristo. Então é por isso que a Bíblia vai falar que João Batista ele veio preparar o caminho, ele veio preparar os corações, o caminho pode dizer corações, pode dizer as mentes das pessoas, ele veio destravar coisas no coração das pessoas, para que as pessoas agora, ouvindo Jesus Cristo que viria logo depois, essas pessoas viessem a ser transformadas por esse evangelho, por essa realidade de reino, por essa realidade, por essa vida que há no evangelho. Então, continuando aqui, nós paramos no versículo 10, no 11 diz: veio para o que era seu, está falando de Jesus, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todo quanto recebeu, essa parte vai falar de mim, de você, vai falar de nós. No verso 12 que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual creram no seu nome. 13, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, a partir do evangelho, meus irmãos, nós temos um novo nascimento. É um nascimento totalmente diferente do que nós compreendemos fisicamente, carnalmente, mas aqui se fala de um novo nascimento espiritual, porque o homem ele estava vivo fisicamente, mas sem o evangelho, sem a luz de Cristo, ele estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus erros. Ele estava morto no seu espírito. E por que Deus teve que enviar seu filho? Por que Deus teve que enviar o João Batista para preparar o coração das pessoas para escutar a Cristo? Porque Deus ele viu a necessidade de trazer de volta a vida, para que viesse viver uma vida eterna, o homem que tinha perdido em Adão. Quando nós falamos em Adão, nós estamos falando a partir lá de Gênesis capítulo 3, que é o momento em que vai falando que Deus fez o homem e vai esclarecendo o porquê o homem pecou. Então, quando o homem pecou, toda a humanidade, a partir dos pais, dos primeiros que foram criados, pecou junto. Então, esse homem ele agora sentiria uma necessidade de voltar para Deus, de se reconciliar com Deus a partir do evangelho, a partir de Cristo. E essa separação fez com que o homem, a partir de Adão, ele nascesse espiritualmente morto no espírito. Agora, isso significa que o homem ele não tinha mais um relacionamento com Deus. Esse homem ele não tinha mais uma conexão com Deus, porque tudo isso se perdeu a partir do pecado do primeiro homem, que era um homem espiritual, e a mulher espiritual como Eva. Então nós vamos entender que agora Deus tinha criado um plano perfeito com o seu Filho Jesus, que agora ia trazer de volta a humanidade à presença do Pai, a partir do momento que ele começasse a clarear, a dar luz à mente, a dar luz a pessoas que estavam perdidas. E a partir do momento que as nossas vidas é resplandecida na luz, nós temos a compreensão de que nós estamos vivendo em pecado, de que nós estamos vivendo em erro, e nós vamos ser levados a um lugar chamado arrependimento. Isso nós vamos ler aqui mais para frente. E o arrependimento ele vai fazer com que nós venhamos se arrepender da conhecida. Você vai ver que na Bíblia ela vai falar de obras mortas. E o que são obras mortas? São obras que foram feitas, são obras que foram cultivadas, são obras que foram construídas, vamos falar assim, obras construídas em trevas, sem a luz de Cristo, sem a clareza do Evangelho. Mas toda essa obra morta agora ela é lançada fora, os fundamentos elas são lançadas fora da nossa vida, para que o fundamento de Cristo venha sobre nós. Então nós vamos entender que Cristo, ele novamente se tornou na vida daqueles que se tornaram filhos de Deus. Ele está se tornando novamente o caminho, ele está se tornando novamente o caminho por onde se deve andar, a luz verdadeira, o lugar em que nós
temos que estar. Por isso que vai dizer aqui no verso 12, é muito importante o que diz no 12, porque a humanidade, nós como seres humanos, nós temos a mania de dizer que todo homem está salvo, que todo homem tem Deus, e o Deus ele é com todos. Sim, irmão, Deus é com todos, Deus ama a todos, quando fala no verso 12, mas a todos quanto recebeu, porque Jesus ele veio primeiro, quando fala, ele veio para o que eram os seus, e os seus não reconheceram, não receberam. É quando vai falar que ele veio para o povo que foi prometido, ele veio para o povo judeu, e o povo judeu não o reconheceu. Mas agora essa extensão de salvação que veio para os judeus, ela agora se estendeu sobre toda a humanidade. Por isso que você vai ver que quando aqui no verso 12 está falando que esse evangelho agora alcançaria todos, é que essa oportunidade de se tornar filho de Deus, ela deixou de ser somente para o judeu, mas para os gentios, que somos nós, que somos o povo que não descende do povo escolhido desde os primórdios, né? Desde os primeiros homens. Então nós fomos enxertados aqui, isso que chama de enxertado, nós fomos enxertados no plano eterno de Deus desde Abraão, quando a Bíblia fala que todas as nações, a todos que tiverem fé, como se fossem nascidos da fé do primeiro homem que expôs fé, que agiu com fé. Então Abraão é conhecido como o pai da fé, porque antes que se houvesse falado em fé, antes que a fé se manifestasse, a Bíblia vai falar que Deus falou com ele sobre a salvação e ele creu. Então, porque ele creu, ele foi o primeiro homem a crer, então ele se tornou o pai da fé. Então nós somos filhos da fé, praticamente, do primeiro homem, Então agora, a partir do versículo 12 de João, nós vamos entender que agora essa fé, ela é para todo aquele que também crê. E então vai dizer que mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então só a partir do nome de Jesus é que tem como nós crermos que Deus existe, e nós cremos, porque crer tão somente não, posso dizer assim, acreditar não é o mesmo acreditar como o mundo ensina, como secularmente se conhece, mas o crer, o acreditar, ele está falando de agora você confiar de todo o teu coração que você é filho de Deus, e você se torna filho de Deus a partir do momento que você crê no nome do Filho. Então, por isso que a Bíblia vai falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque só Ele é um caminho verdadeiro, só nele está a verdade, e a partir do momento que nós cremos na verdade, então a vida de Deus, ela passa a morar em nós, e agora nós temos a vida de Deus para ser eterna nas nossas vidas, a partir do momento em que nós nos tornamos seus filhos. E eu falo muitas vezes, irmãos, eu aprendi isso com pessoas mais experientes, com pessoas mais estudadas, que é uma verdade muito, eu posso dizer assim, uma verdade que salva, uma verdade que verdadeiramente limpa as nossas vidas e os nossos corações, é que todos não podem ser filhos de Deus se não o receber, se não de fato reconhecer os seus pecados. E a partir do momento desse reconhecimento de pecado, você receber e você falar, não, eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu reconheço que eu preciso de Jesus. Então, a partir desse arrependimento do pecado, eu reconheço Jesus na minha vida, e a partir do momento que eu creio no nome dele, que o nome dele tem poder, eu creio que no nome dele tem salvação, eu creio que no nome dele Deus é meu Pai, a partir do momento que eu creio no nome dele, então eu me torno filho de Deus. Então só pode se tornar filho de Deus aquele que crê
no nome de Jesus, porque é o nome sobre todo nome que veio salvar a humanidade. Mas por que a importância de se crer no nome de Jesus? É porque a obra maior que Deus podia fazer era enviar o seu filho. Então o nome de Jesus, ele se tornou um passaporte para a vida eterna a partir do momento que você crê no nome dele. E quando você crê no nome dele, não significa apenas como as pessoas falam, não, eu acredito em Jesus. Agora significa você acreditar no nome dele e você entender que por causa do nome dele você vai entregar muitas vezes sua vida, você vai viver a sua vida de uma forma regrada, você vai viver a sua vida de uma forma como se você tivesse saído de um caminho de trevas e agora você está andando por Jesus, que é um caminho de luz, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua verdade, de acordo com o seu planejamento, de acordo com tudo aquilo que ele planejou para a sua vida. Então não é basta alguém falar bem assim, eu não sou da igreja, mas eu creio em Jesus, porque isso acaba sendo superficial, que mediante a qualquer uma outra doutrina, qualquer um outro fundamento, você logo, ou algo pessoal na sua vida, nós trocaríamos o nome de Jesus por um outro nome, por algo que seria palpável. Mas a verdade do evangelho, ela vem falar que crer no nome dele significa o momento em que você vai confiar em tudo que ele falou e confiar nele acima de tudo. Olha a responsabilidade que é crer no nome de Jesus. É você saber que um dia, se você for perseguido, que um dia, se você for, de certa forma, entregue à morte por causa do nome dele, você não vai negar esse nome. Então, crer no nome dele, se tornar filho de Deus, significa muito mais do que apenas eu creio no nome dele, mas significa você crer e crer acima de tudo, absolutamente acima da sua própria vida. Olha que interessante. Crer no nome de Jesus é você crer no nome dele acima da sua própria vida, ao qual você não pode negar esse nome, né? Porque você vê que a Bíblia, ela vai mostrar que por causa do nome de Jesus, o inimigo das nossas almas, ele vai cobrar de nós, ele vai cobrar da humanidade. Quando eu falo de nós, eu falo da humanidade. Ele vai cobrar da humanidade que a humanidade deixe o nome de Jesus e adere, e siga, e se dobre ao seu nome. E muitas vezes nós, quando falamos nisso, nós falamos em Apocalipse, nós falamos no livro das Revelações, parece que nós falamos de algo muito longe das nossas vidas, nós falamos de algo muito longe dos nossos dias, mas aqui nós vamos entender que a clareza do evangelho está falando que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer com que nós venhamos negar o nome de Cristo, e nós não podemos negar o nome dele, porque a partir do momento que se nega o nome dele, se nega quem ele é, e se nega a sua obra, se nega tudo que ele fez. Então o nome de Cristo é tudo que nós temos que guardar, porque ele vai nos guardar de muita coisa, e a responsabilidade, como eu tinha falado, de guardar o seu nome, de andar pelo seu nome, de viver pelo seu nome, é você viver tudo que o evangelho buscar viver, né? Porque ao homem praticamente impossível viver tudo que o evangelho diz, mas se esforçar para se tornar um homem segundo o coração de Deus, um homem que anda em santidade, um homem que crê no seu nome, e que o nome de Cristo, que está acima de todo nome, possa ser o nome que agora vai fazer parte da sua vida, de uma forma extrema na sua vida, onde você vai viver para esse nome, né? E nós vamos entender que esse nome, ele é o verbo vivo, né? Não existe um outro nome na Bíblia, nos evangelhos, não existe um outro nome ao qual foi dado a nenhum ser humano, que é nome sobre todo nome. Então a Bíblia vai dizer no verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quando fala de graça e verdade, aqui nós vamos entender que
tudo que nós construímos em trevas, nós construímos em engano, nós agora vamos ver a partir de Cristo em graça, em verdade. Então Jesus Cristo, ele é a luz que vai trazer graça e verdade sobre as nossas vidas, e junto com a graça e a verdade vem a salvação das nossas almas. Então eu estou trazendo essa palavra como uma palavra que ela vai clarear, ela vai esclarecer coisas na sua vida que você e eu precisamos nos arrepender para que nós venhamos salvar para que nós venhamos entrar no lugar onde a nossa alma vai ser salva, onde a nossa vida vai ser salva, e nós vamos sair do lugar de engano, nós vamos sair do lugar de trevas para viver uma vida plena com o Senhor, uma vida eterna com Cristo. Amém? Então, esse é o evangelho que eu tenho para você nesse dia, essa palavra que eu tenho para a sua vida, é que você creia no nome dele acima de tudo, porque as dores, as lutas, a enfermidade, o mundo, e de alguma forma ele vai tentar tragar essa fé que você alcançou em Cristo, e você não vai poder ser fraco, você vai ter que ser forte, você vai ter que resistir no nome dele. Então, por causa do nome dele, você vai entender a responsabilidade de se viver com o Senhor, de se viver com Deus. Então aproveite essa oportunidade que Deus nos deu a partir de Cristo, para que nós venhamos viver na clareza do seu evangelho, na clareza do amor de Deus, para que nós venhamos viver uma vida plena. A partir daí nós vamos iniciar uma vida debaixo de tudo quanto Deus traz clareza para as nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós não sabemos como prosseguir, nós não sabemos como andar ou qual direção tomar, mas quando nós temos a Cristo como o caminho, a vida, a verdade, como a luz sobre o nosso entendimento e sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, nós vamos entender que Cristo, ele é acima de tudo, e é tudo que nós precisamos acreditar e viver nesses dias. Amém? Essa palavra que eu tenho para você, essa palavra que está em João, que é uma clareza do Evangelho, é uma luz do Evangelho sobre as nossas vidas, que vai fazer com que verdadeiramente nós venhamos entender o plano e o projeto de Deus para os nossos corações a partir dessa nova vida que vamos viver, porque a Bíblia vai falar que muitas vezes que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora Cristo nos iluminou com o seu evangelho, iluminando nosso entendimento, e agora nós não pensamos mais como se estivéssemos no lugar escuro, e agora nosso pensamento, nosso sentimento e a forma com que nós vamos caminhar e andar nas nossas vidas, com que nós vamos negociar, com que nós vamos vender, com que nós vamos comprar, com que nós vamos viver, trabalhar, nós vamos viver tudo a partir da luz de Cristo, da verdade desse evangelho que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então essa palavra que eu tenho para você, e eu quero declarar que a luz de Cristo, ela vai brilhar no seu coração a partir do momento em que você ouvir esse evangelho e você saber que a palavra de Deus, ela é luz para tudo aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que nós vamos fazer, e tudo vai ser, e tudo é para a honra e para a glória do nome de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, a minha oração nesse dia é que o Teu Espírito, meu Pai, possa vir sobre toda a carne humana, que possa vir sobre toda a humanidade, sobre todo aquele, meu Pai, que está em trevas, e essas trevas sejam dissipadas do coração de homens e mulheres, de crianças, pela gloriosa luz do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa liberar sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, a salvação, a verdade, o entendimento, para que os Teus filhos andem conforme aquilo que o Senhor está ensinando nesses dias.
Obrigado, meu Deus. Obrigado por todo aquele, meu Pai, que sente no seu espírito, que sente no seu coração o poder dessa palavra e que esse homem e essa mulher possa ser salvo nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.